paz, meus amados. Bom dia. Bom dia e seja bem-vindo ao nosso devocional. Comece sempre o seu dia com uma oração, com o seu devocional e com uma conversa com o seu Pai. Viva o dia inteiro se esforçando, agradando a Deus, dedicando-se àquilo que você faz. Termine o seu dia com mais uma oração de gratidão, de agradecimento a Deus. Esteja ciente do poder, do amor e da bondade que Deus tem por você em cada momento. Lembre-se, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então todas as promessas que Ele fez para você vão se cumprir. Eu quero ler para vocês em João, no capítulo 1, no verso 48 ao 50. Se você tem sua Bíblia aí, acompanha, marque, anote o que chama a atenção e depois fique meditando nessa palavra. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo das figueiras, crês? Pois maiores coisas do que essas você verá. Aqui nós vemos Natanael, e para ele ver coisas maiores, melhores, mais poderosas, ele precisava crer na declaração de Jesus. E aí nós vemos, lendo adiante, que Natanael não ficou só na experiência vivida ali naquele momento com Jesus, mas ele creu. Assim como nós devemos fazer, ele creu que Jesus poderia fazer promessas muito superiores, coisas maiores, e então ele decidiu seguir Jesus. Ele tornou-se um dos apóstolos de Jesus. Meus amados, assim como ele creu, será que eu e você também cremos nas promessas do Senhor? E quando nós olhamos para as pessoas que são verdadeiramente cristãs e creem nas promessas de Deus, nós vemos que aqueles que agem assim, confiando, acreditando, crendo nas promessas do Pai, eles são alguém diferenciado. Se nós olhamos para eles, nós vemos que eles têm alegria, porque as promessas de Deus, elas nos dão esperança e por isso elas alegram o coração daquele que tem fé. Elas revelam que Deus realmente se importa com cada um de nós, comigo, com você, com a tua família, com os teus filhos, e Ele tem prazer em nos surpreender. E nós vemos na palavra em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que nós pedimos ou pensamos. Então, naquele que é mesmo posicionado em Deus, a verdadeira alegria dessa pessoa, ela não está nas circunstâncias, no montante de dinheiro que ela tem no banco, mas está na esperança de que Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu em sua palavra a respeito dos filhos seus. Porque se nós olharmos para a palavra do Senhor no Salmo 119, nós vamos ler ali o que o salmista declarou. E nós podemos também declarar com fé, com firmeza: alegro-me nas tuas promessas, como aquele que acha grandes despojos. Aleluia, eu creio. Você crê? Você consegue confiar que Deus está no controle de tudo? Então, alegra-te. E nós podemos ver também que o coração dessa pessoa que crê está cheio de pureza. Porque as promessas de Deus, elas apontam para um Deus de amor,
para um Deus misericordioso, para um Deus que tem cuidado de nós, por um Deus que quer nos abençoar a todo instante, mas também, ao mesmo tempo, revelam um Deus santo, justo, verdadeiro e reto. Queridos, o mesmo Deus que promete cura, libertação, prosperidade e vida eterna é o mesmo Deus que promete retribuir a cada um segundo seus feitos. Ele é justo. E então nós podemos ver na palavra do Senhor em 2 Coríntios 7, onde o apóstolo Paulo adverte: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Aleluia! É uma palavra que fica para nós hoje. Santificação, dia após dia, mais perto do nosso Senhor e Salvador. E a pessoa que está posicionada em Deus, ela tem esperança. Não importa o que aconteça na vida dela. Um câncer surgiu, uma batalha na justiça surgiu, um problema financeiro surgiu, ela tem esperança. Porque quando nós cremos nas promessas de Deus, a nossa esperança ela se renova dia após dia, e o Espírito Santo então vai nos capacitando a aguardar com paciência a manifestação de cada uma das promessas para a nossa vida. E essa pessoa ela tem certeza que Ele jamais falhará. E eu sei também que Ele jamais falhará, porque Ele já me livrou de tantas situações complicadas, difíceis. Mesmo, meus queridos, que nós tenhamos que viver momentos tensos, delicados, complicados, que as portas se fechem, que todas as alternativas desapareçam e tudo pareça ser o fim, devemos continuar declarando dia após dia que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por isso eu posso te dizer, neste momento de devocional, você deve levantar a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, e dizer assim como diz o salmista: Deus é o nosso socorro e o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Portanto, meus amados, nós não temeremos, ainda que muitas situações surjam na nossa vida. Ainda que nós passemos por situações complicadas, nós não vamos temer, porque nós podemos ler em Isaías 43, onde o Senhor te convida agora, e Ele diz: vem e lembra-me das promessas que eu te fiz. Lembra, Deus, em tua oração, em teu louvor, em teu devocional. Nós, como seres humanos, nós estamos sempre em busca de alvos, de projetos, de grandes sonhos, de grandes realizações e também desafios na nossa vida pessoal, familiar, profissional e até ministerial. Muitas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Surgem de repente, outras já estão acontecendo há mais tempo. Mas, meus irmãos, o mais importante é a disposição no nosso coração de nós receber as promessas de Deus e continuar a crer, mesmo que os olhos não vejam solução. Porque a benignidade do Senhor, ela se estende além dos céus. E essa é uma promessa e é uma verdade bíblica sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Apesar de todas as dificuldades, dos contratempos, dos desafios, meus irmãos, nós vamos
Com certeza, esse ano o Espírito Santo está falando ao meu coração que nós vamos viver um tempo de graça, de unção, de restituição, de restauração, de liberar de bênçãos sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. É um desatar no sobrenatural, é além do que nós vemos, é além daquilo que nós cremos, e nós podemos ver exatamente que nós estamos vivendo um tempo de milagres, diz o Senhor. Aleluia. Mas, meus amados, tem um porém. Se nós não honrarmos as coisas que vemos, como é que vamos receber aquelas que nós não vemos? Por isso, nós precisamos tomar posse daquilo que Deus está ministrando aos nossos corações neste momento. E a pergunta básica que fica é: como tomar posse? Em primeiro lugar, encher o nosso coração com as palavras de Deus. Encher o nosso coração da confissão das promessas de Deus. Quanto mais você declarar, quanto mais você ler, quanto mais você memorizar e meditar, mais o teu coração vai se encher. Existem promessas sem fim na palavra de Deus, e cada uma delas tem uma necessidade específica. Quais são as tuas necessidades? As necessidades da tua família, a necessidade dos teus filhos, a necessidade lá no teu ministério, no teu emprego, nos teus estudos, qual é? Enumera cada uma delas e apresente para Deus. Só Ele pode resolver. Faça perceptível aos olhos de Deus a tua necessidade. Coloca as tuas necessidades, os teus planos, aquilo que te aflige diante de Deus. Faça conhecida diante de Deus a tua necessidade, confessando a Ele diariamente o que tu necessitas. Diz a palavra em Efésios 10. Você estará agindo biblicamente se todos os dias você proferir e colocar diante de Deus as promessas que Ele fez sobre a tua vida e então querer tomar posse de cada uma delas. Pode ter a certeza da parte de Deus de tudo aquilo que está em linha com a palavra dEle. E se nós estamos clamando a Ele para recebermos, vai ser respondido sim, porque Ele é um Deus de fidelidade. Ele é fiel, Ele sempre foi e continua sendo fiel. E nós precisamos pedir corretamente ao Senhor. Não cansar de pedir. Para tomarmos posse daquilo que nós estamos pedindo, solicitando ao Pai, nós precisamos entrar corretamente diante do trono de Deus, sabendo exatamente o que nós queremos, o que nós precisamos, agindo, pedindo corretamente. A palavra do Senhor nos diz em Tiago que pedis e não recebereis. Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Os nossos pedidos não podem ser para encher o nosso ego, para tornar mais efetivo o nosso orgulho, a nossa soberba, não. Pedir corretamente significa pedir ao Senhor o que está de acordo com a palavra de Deus. Não significa pressionar a Deus. Até porque isso, meus irmãos, seria impossível. Ainda que tem alguns irmãos que tentam fazer isso. Mas significa exercitar a fé. Começar a entender o nosso direito de posse pelo que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus já conquistou tudo para nós. Em Cristo nós temos o amém. Em Cristo nós temos o sim, ou seja, está tudo pronto.
Por isso nós não podemos pedir irresponsavelmente, mas de uma forma verdadeira, com todo o nosso coração, de acordo com a palavra de Deus e com o nosso coração voltado para as promessas do Pai. E lembrando diariamente da promessa de Deus. Exatamente como nós lemos ali em Isaías, quando Deus diz: vem e lembra-me das promessas que eu te fiz. Esse é um chamado que Deus nos faz. É uma chamada irrevogável. Ele quer que você converse com Ele, que você solicite, que você clame. Deus quer nos abençoar, por isso precisamos entender essa verdade bíblica, para a gente poder se apossar dela. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 11 que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele é que tem prazer em nos ministrar bênçãos, em abrir os céus, em derramar do seu poder e da sua unção sobre nós. Ele não negará bem algum aqueles que andam em retidão, diz a palavra do Senhor no Salmo 84. Então, é o próprio Deus que está neste momento nos estimulando para que nós lembremos a Ele das promessas que Ele fez e assim se cumprirá cada uma das promessas que Ele fez para você em sua vida. Ele não mente, nem é filho do homem para que se arrependa, diz a palavra. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Amados, se você buscar andar em fidelidade, Deus vai desatar sobre a tua vida uma unção de sabedoria. Virão dias tão abençoados, tão maravilhosos, que você precisará de inteligência administrativa para não desperdiçar as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre ti. O Espírito Santo está ministrando isso ao nosso coração, por isso receba agora, nesse momento. Então saiba, creia que nós precisamos exercitar a nossa fé e tomar posse daquilo que nós cremos. Amados, Deus nos dará algo tão grande, que a nossa capacidade humana não terá condições de administrar sem Ele. Ele vai transformar o teu ser, Ele vai transformar o teu cenário. Onde há miséria, Ele vai colocar prosperidade. Onde há doença, Ele vai colocar saúde. Onde há tristeza, Ele vai colocar alegria. Então, receba, porque Ele é fiel. A palavra diz que a sua fidelidade vai além das nuvens e a sua benignidade além do céu. Então, meus amados, vamos nos posicionar para que venha sobre nós uma unção de fé, de fidelidade, porque o Senhor quer estabelecer um novo tempo de conquistas sobre nós. Você consegue crer? Você crê nas palavras de Deus? Você se enquadrou nessas características daquele que é posicionado, que é cheio de alegria, cheio de esperança, que crê nas promessas de Deus? E como você tem se portado diante das adversidades, diante das aflições, dos problemas, dos desafios? Com desespero? Mude essa atitude hoje. Comece a crer no que Deus estabeleceu para você. Creia nas promessas. Creia que Ele vai cumprir cada uma em sua vida, porque é fiel aquele que vos chama, o qual também fará, diz a palavra do Senhor. Você precisa ter um posicionamento de fé, crer, mesmo sem enxergar, crer que Ele é capaz de realizar. Amém?